Então, eu fiquei nessas, curtindo o casamento, tudo certo. E aí, quando, assim, passou 5 anos, eu acho. Mas você usava DIU? Você usava o quê? Não, eu tomava pílula, Tomava. Uhum. mas eu tenho ovário policístico. Mas eu não Você já sabia que. sabia Eu disso? já sabia que eu tenho ovário policístico, mas assim, eu tenho um monte de amiga que tem ovário policístico que engravida. Talvez tenha uma dificuldadezinha a mais de saber o ciclo. A maioria engravida meio sem querer, porque não sabe muito bem o ciclo, porque quando você tem ovário policístico, você tem o ciclo super desregulado, né? E eu tomava pílula muito mais para regular meu ovário policístico do que, de fato, para prevenir a gravidez. Porque, enfim, não sabia. Na verdade, eu não sabia, né, que eu ia ter dificuldade, então eu tomava pílula, médica mandou, tomava, enfim. Quando deu 5 anos de namoro, a gente se olhou. O Bruno, na verdade, quando a gente estava 4 anos de casado, aliás. Quando a gente estava 4 anos casados, ele já olhou para mim e falou: eu acho que já tá na hora, nananã, e eu ainda não estava me sentindo pronta. Então eu falei: não, vamos esperar mais um pouco. Eu sempre falo que é bom o homem estar pronto antes da mulher, assim, porque daí ele entende todo o processo. Foi muito importante, assim, ele já tá pronto. Porque daí quando eu me senti mais pronta, assim, eu falei: não, tá bom, agora acho que rola, vamos. Liberei. Aí, tipo, no primeiro mês não menstruei. Aí falei, pronto, engravidei. Aí fiz o teste, nada. Aí eu, não, tá bom, então vamos esperar menstruar. Não menstruava. Aí falei, gente, não é possível. Aí fui no médico e descobri que era isso, que o ovário policístico, você não menstrua ou você tem o ciclo super desregulado. E aí eu comecei nessa frustração atrás de frustração do tipo, todo mês eu não sabia quando ia ser meu ciclo, não descia a menstruação, aí eu comecei a ter que tomar remédio para menstruar. Aí não acontecia, nada acontecia. Aí eu tive que começar a tomar injeção. Aí Nossa, tive, uma bomba de hormônio, gente, assim, tipo, começou o processo. Foi 1 ano e meio até eu decidir fazer, acho que a FIV, que daí foi onde eu falei assim, não, agora eu vou. Na verdade, o meu médico falou pra mim, acho que a gente vai ter que fazer FIV. Por quê? Porque quando eu estimulava, não fazia nada, não fazia nada. Quando você tem ovário policístico, você tem muitos folículos, né, no ovário. E aí, quando você estimula demais, aí cresce demais. Aí eu tinha hiperestímulo ovariano. Quem passa por isso vai entender o que eu tô falando, quem não passa por isso não vai entender nada. Mas basicamente é isso, é um hiperestímulo, o corpo sente muito, você fica muito inchada, mexe muito com tudo. E é perigoso até pra mulher, é perigoso perder os ovários, umas coisas assim. É bem tenso. E aí que o meu médico falou, não, você vai ter que fazer FIV. E eu falava, ai, porque eu sou toda romântica, né? Então eu falava, ai, não é romântico, né? Olha que louca. Só que, tipo, a gente já tava num ponto que a gente tava fazendo coito programado, sabe o que é isso? Transar com a hora marcada, basicamente. É zero romântico isso, né? É tipo assim, oi, tá na Vamos transar, hora. vai. É isso. E, tipo, com dor, porque eu tava estimulando, então ficava gigante meus ovários, enfim. Então nada daquilo era. Então eu também me conformei, falei, mas eu não conhecia ninguém que tinha feito. Então eu não via ninguém falar sobre o assunto. Então me achei meio um ET, sabe? Eu falava, gente, eu não vi ninguém que precisa fazer isso, não sei como é que vai ser, enfim, comecei a ficar tensa. E aí eu comecei o processo, aí fiz a FIV, aí na primeira não deu certo. Não, desculpa. Na primeira eu engravidei de primeira. Aí fiquei muito feliz, né? Aquela coisa, tipo, nossa, o ápice da felicidade, engravidei. Eu colocava 2 embriões para ter mais chance de pegar um, né? Eu engravidei de um. E aí, olha que louco. Meu pai, ele é sensitivo, assim. Ele não acredita em nada, mas ele é sensitivo. Então, ele olhou para mim e falou: são gêmeos. Eu falei: não, pai, é um só. Não, você tem certeza? O médico não errou? Eu falei: não, não errou, é um só. Aí tá. É isso que ele acertou o sexo de todos os filhos, de todos dos netos, ele sabe tudo. Então, quando ele falou isso, eu falei que estranho. Eu já comecei a ficar noiada. Falava, mas você sente o sexo, né? Alguma coisa? Ele, eu acho que é menina, mas eu vejo gêmeas. Tem certeza? Assim. Falei, não, é um só. Aí, com 8 semanas, o médico falou pra mim que não tava indo bem, que não ia pra frente, que eu tinha que parar os hormônios. Quando você faz tratamento, você tem que tomar um monte de hormônio pra segurar. Ele falou, para os hormônios, você vai perder naturalmente. E foi o que aconteceu. Aí pensa, eu tava no auge, aí fez assim, né? Tipo, fiquei super mal, fiquei triste pra caramba. E aquela coisa de frustração, de puxar o tapete, sabe? Você ficar, não acredito, aí fiquei triste, tá? Mas aí continuei no tratamento, fiz o segundo tratamento, não deu certo. Então eu coloquei lá 2, não pegou. Quando não pegou, aquela frustração de novo. Nisso, assim, já passou muita coisa de eu tentando 1000 outros jeitos. Então era muito frustrante mesmo. E aí o Bruno sempre do meu lado, ele foi, tipo, baita companheiro, assim, maravilhoso. E aí o meu pai, nessa hora também, falou pra mim assim, meu, calma, vai vir minhas netas. Quando não pegou, ele falou assim, tá vindo minhas netas, calma, eu já vi. Estão vindo minhas netas. Eu falava assim, quê?
Tipo assim, Tô sério. arrepiada. Ele é assim, tipo, juro. Quando meu irmão também, eles engravidaram, ele falou, é menino, depois falou, é menina. Sempre acerta, sempre. Acertou todos os filhos, tudo. De primeira, assim, sem titubear. Então ele falou, estão vindo minhas netas. E aí isso me dava força, porque eu sei que ele tem essa coisa meio bruxo, sabe? Aham. E aí, quando eu mudei de médica, daí fui na médica nova e tal, e fiz a terceira tentativa, e aí deu certo, e eram as meninas. E quando eu engravidei, aí falava assim, agora a gente vai descobrir, aí deu beta-HCG alto. Altíssimo, assim. E aí minha médica falou, olha, esse beta-HCG tem possibilidade de gêmeos. E meu pai falava, que possibilidade? Já tô falando que são gêmeas, confia em mim. E aí quando veio gêmeos, aí eu falei, gente, e agora o sexo, né? Qual vai ser? Meu, são meninas, eu tô falando. E Faz eram. tempo já. Cara, você tem noção? Muito doido. Ele sabia. Caraca. E aí eram Então, elas. então foi na terceira tentativa. Uhum. E pra escolher os nomes? Então, aí, quando eu descobri que eram meninas, eu fiquei super feliz e tal. Eu sempre falei, minha vida toda, que a minha filha ia chamar Bianca. E eu falava assim, vai ser Bianca, Bianca, eu sempre amei. Falava pra todas as minhas amigas, olha, não dá nome de Bianca, por favor. Bianca é meu nome, tá? Tipo assim, deixava claro pra todo mundo que me conhecia. Tipo, cruzou comigo, Bianca é meu nome, não vai dar nome. Do nada, Chiara e Siena, minhas amigas assim, quê? Cadê a Bianca? Mas eu não sei explicar, foi assim, a gente baixou um app que é tipo Tinder de nomes de bebê. Sei. Chama Baby Existe Name, isso? você sabe qual é? Sei, já usei. E aí o casal baixa, cada um no seu celular, e aí você, separado do marido, vai Vai fazendo colocando assim, os que você gosta. dá like ou dislike, like ou não, like ou não. Aí quando dá like e ele dá like, dá match. E aí você descobre os matches, e você pode escolher, por exemplo, a origem dos nomes. E a gente escolheu italiano, porque meu marido tem origem italiana, e aí a gente escolheu, e aí deu match em vários nomes, e alguns, e aí os dois eram Siena e Chiara. E aí, quando a gente olhou Siena e Chiara, daí a gente ficou, e Bianca? Mas assim, aí eu ficava Chiara e Bianca, os dois têm a ver com coisa clara, né? Sei lá, tipo, Bianca, Clara, a gente achava que era muito a mesma, entendeu? Aí a gente, não combina. Aí Siena e Bianca também não combina. Aí Chiara e Siena, combina. Aí, por coincidência, tem o mesmo número de letras. Sei lá, achei. Nossa. Aí foi. E ficou. Ficou. Então foi fácil, assim, tipo, pra você escolher. Não, eu sou bem decidida, assim. Quando eu decidi. E a gente decidiu junto, sem pedir opinião pra ninguém. Daí era engraçado, quando as pessoas perguntavam assim, você tá grávida? Como chama? Como vai chamar? Eu, Chiara e Siena. Tinha gente que falava assim, nossa, amei esse nome e tal. Tinha gente que falava, diferente, né? Essa reação, Nossa, tipo, ficava muito claro que a pessoa não gostou do nome. Gente, mas é fogo que as pessoas não tem que reagir. Não, gente. Né? Tipo, Gente, se não gostou, o problema é seu. Fica quieta, né? Não Mas passa nada. você não levava pro coração, assim. Não, eu sabia que eu escolhi nomes diferentes. Gente, isso aqui é uma petição, Putz, né? É, esse negócio não dá. E você escolheu com quantos meses? Tipo, antes dos 3 meses. Já tava definido os nomes. Que é difícil, às vezes, né? Já ter um nome assim tão Tô formado. mastigando no microfone. Não tá dando Não pra tá, escutar. Vini. E elas nasceram com quantas semanas? 35. Nossa, foi bastante, né? Porque Segurei bem. gravidez... Não, a minha gravidez, gente, tudo que eu passei de perrengue antes, na gravidez eu não tive perrengue nenhum, assim. Ai, que bom. Foi muito boa a minha gravidez. Eu amei. Tipo, eu tava tão feliz, assim, porque era o que eu queria há tantos anos, enfim. Aí eu tava assim, tudo eu agradecia. Tipo, enjoo, azia. Eu tava feliz da vida. Meu pé virou 41. E o seu? Aconteceu isso? Não. Nossa, meu pé. É que gêmeo, gente, né? Imagina. Mas eu engordei super pouco. Quanto você engordou? 10. Eu engordei 17. Que pra gêmeos tava ok. Minha médica falou que tava ok. Mas o meu pé, eu até chamava de pepão no Insta. Eu mostrava meu pé, falava, oi, bom dia do pepão. Porque meu pé, assim, quando você pensa num pé inchado, meu pé era a coisa mais inchada que você já viu na sua vida. Caraca! E não era de inchaço, porque eu fazia 3 vezes por semana drenagem, assim, pra dar desinchada. Não era de inchaço disso, era porque a minha médica falou que elas estavam pressionando a veia, que manda sangue pro pé. Para. Então, meu pé tava assim, ó. Então, era 41. 41, perdi todos os meus sapatos. Eu usava só aqueles chinelinhos de pôr o pé, assim. Uhum. Que aí- doideira! Mas foi muito bênção, assim, minha gravidez toda. Aí, o que aconteceu? Eu tava com 35 semanas assistindo o seriado. Eu tinha fechado com uma enfermeira, assim, que eu queria uma enfermeira que me ajudasse a cuidar, né, no começo e tudo mais. E aí eu tinha fechado com uma que era uma senhora mais velha, eu tava super confiante, porque ela ia me ajudar, porque eu falava gêmeas, né, tipo, muito tenso, enfim.
E aí, quando eu tava com 35 semanas, vendo seriado com o Bruno, a enfermeira, todo mês eu mandava mensagem pra ela, e aí, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Daí, quando eu tava assistindo seriado, ela mandou um áudio pra mim. Daí, antes de eu abrir, eu falei pro Bruno, imagina se é ela falando, não posso mais ir? E era. Ela falou, tipo, não posso mais, né? Depois, no fim, eu descobri que ela foi pra outro emprego, sei lá. Só sei que eu entrei em desespero, porque eu falei, gente, Falta pouco tempo. falta muito pouco tempo pra elas nascerem. E a minha médica falou assim, você não pode ficar nervosa. Porque se você ficar nervosa, seu colo do útero vai afinar e você vai entrar em trabalho de parto. Porque com 30 semanas ela já mandou eu ficar mais quietinha, por mais que eu me sentia bem, eu tinha muita contração de treinamento, desde as 26 semanas. Caraca. E aí eu tinha que ficar mais quietinha e tal, eu não podia ficar estressada. Eu fiquei muito estressada esse dia, né? Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E o Bruno, calma, né? E aí eu pedi pra Mica Rocha, que é minha amiga, me indicar alguém, porque eu pedi pra várias amigas e ela foi uma delas, e a babá dela é muito amiga da Si, que é hoje minha anja na vida, que até hoje tá comigo, e tipo, ela não é só babá, né? Ela é tudo na minha vida, assim, não tenho o que falar. Ela é minha amiga, ela é tudo. Era pra ser também, né? Não, e foi assim, a melhor coisa que me aconteceu, porque era uma velhinha que ia cuidar das minhas filhas, tipo, nem, não era a mesma vibe, a Si é tipo minha brother, entendeu? Então foi maravilhoso, tudo eu acho que acontece, encaixa Como da tem que forma acontecer. certa, mas enfim, aí eu falei pra Si, eu conheci a Si naquele dia, e já falei pra ela, Si, eu quero que você comece a trabalhar com a gente, mas relaxa um pouco, porque vai dar umas 2 semaninhas até nascer, né? No dia seguinte, o Bruno tava ligando pra ela, falando, a Fábio tá em trabalho de parto. Você pode Vai começar nascer. hoje? Exato. Aí ela ficou tipo, meu, enfim, mas aí começou, aí foi assim, aí 35 semanas elas nasceram, mas nasceram bem, nasceram grandes, não ficaram, tipo, a Kiki ficou na UTI uma noite só, e a Nena já foi pro quarto direto, assim, enfim. Teve, quando é gêmeos, tem uma que recebe mais do que a outra, não é? Alguma coisa assim? A Siena era maior que a Chiara. Aham. A Chiara estava embaixo, ela já estava encaixada. Então ela estava numa posição mais desconfortável. Eu fazia ultrassom, a mulher falava assim: a de cima vive bem, a de baixo vive mal, mora mal. Porque ela era toda esmagada, coitada, lá dentro da barriga. Ai, gente, dá uma dó, E ela é né? menor um pouco que a Siena, mas elas são bem altas igual, Aham. assim. Mas ela é menorzinha, assim, mais mion, engraçada. Nossa, mas... Desde a barriga. Mas, gente, imagina, tipo... E aí, você fez 2 quartos ou era um quarto pras duas? Um quarto para as duas. Comprei as roupas tudo igual, assim, as pessoas... Tem gente que até julga, ai, tem que ter personalidades diferentes. Eu falava, gente, quando é bebê, tem que otimizar, né, a nossa vida. Tipo, imagina eu ter que ficar escolhendo os lookzinhos separados. Então eu comprei tudo igual. Aí hoje que elas escolhem as roupas diferentes e tal, né, que mudou, que Já agora elas tem. têm personalidade, mudou tudo. Mas é muito legal ter gêmeos, E gente. elas têm uma conexão, assim, surreal. Surreal. Sim, surreal, uma coisa de outro mundo. Quando uma tá fazendo uma coisa e a outra não tá, fica chamando. Aí, por exemplo, uma fica doente, a outra vai, leva uma na festinha, a outra ficou doente, vai, e não vai na festinha. Aí a que vai na festinha fica, não, eu vou trazer bolo, brigadeiro, não sei o quê, tudo pra irmã. Lembrancinha pra irmã, só pensa na irmã. É muito lindo. Ai, gente. É tipo assim, pensa em você com a sua melhor amiga desde sempre, fazendo tudo juntas pra sempre. Eu me emociono, assim, porque eu falo, cara, eu queria ter gêmeas, sabe? Deve Dá ser vontade, demais. porque você tem sempre uma companhia. É tipo surreal, uma conexão assim de outra vida, assim.